Vamos começar falando então de Câmara dos Deputados, tem muita coisa rolando por lá, mas eu quero começar com essa manobra que foi articulada pelo Centrão e a Câmara retomou o voto secreto na PEC que amplia a proteção de parlamentares. Vitória Bel vai chegar agora com informações, com bastidores de como isso aconteceu e de como está repercutindo também depois do movimento adotado ontem para tirar esse dispositivo do voto secreto, que foi retomado nesta quarta-feira. Conta tudo, Vitória, bem-vinda. Oi, Evandro. Olá a todos que nos acompanham. Pois é, né? Foi retomado esse trecho na proposta de emenda à Constituição da blindagem, a PEC da blindagem, que prevê que processos contra parlamentares e também presidentes de partido precisam ser autorizados pelos plenários da Câmara e do Senado e com voto secreto. Ontem, durante a aprovação do texto base dessa PEC, depois da aprovação inicial, o PSOL, junto com o Novo, numa parceria aí quase que inédita, conseguiu do texto a previsão de voto secreto, portanto trazendo transparência para uma possível votação de autorização de processos contra parlamentares no Supremo Tribunal Federal. Isso aconteceu, já era quase meia-noite, a votação desse destaque que tinha modificado o projeto, a proposta original, acabando com o voto secreto, trazendo a votação nominal. O que acontece é que hoje de manhã o Centrão, junto com o relator da proposta, o deputado Cláudio Cajado, do PP, resolveram articular uma nova emenda aglutinativa para mudar a modificação feita pelo PSOL e pelo Novo ontem. Essa emenda, portanto, retomou o voto secreto para essas autorizações de processos contra deputados e senadores no Supremo Tribunal Federal. Inclusive, durante a discussão, a votação aqui na Câmara dos Deputados, o Cláudio Cajado justificou que muitos deputados ontem à noite já estavam dormindo e, por isso, não tinham conseguido votar contrária ao destaque do PSOL e do Novo. Essa foi uma das justificativas de Cláudio Cajado, que foi, claro, rechaçada pelo PSOL e pelo Novo no momento em que ele fez isso. Fato é que, com a ajuda também de alguns deputados do PT que complementaram os votos necessários, a emenda aglutinativa foi aprovada e o voto secreto passou nessa proposta. A gente lembra que a PEC prevê que os deputados só devem ser julgados, deputados, senadores e presidentes de partidos, ministros e o presidente da República, só devem ser julgados, processados no Supremo Tribunal Federal e só podem ser presos em casos de crimes inafiançáveis, presos em flagrante. Essa prisão em flagrante, mesmo que ela aconteça, ela também vai precisar ser analisada pelos plenários da Câmara e do Senado em até 24 horas. E essa previsão de que os presidentes de partido tenham também foro privilegiado foi uma novidade, né, também nesse texto, porque nas discussões anteriores dessa proposta, isso ainda não havia surgiu nesse relatório do deputado Cláudio Cajado ontem aqui na Câmara dos Deputados. O que a gente também já traz é como que está a temperatura em relação a esse assunto no Senado, porque os senadores estão prevendo uma tramitação muito mais difícil dessa matéria e prevêem, inclusive, que deve ser segurada essa matéria lá no Senado. Isso porque o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, o Otto Alencar, do PSD, é contra essa proposta e lembrando que uma PEC tem que passar primeiro pela CCJ para depois ir para o plenário. Claro que, se tratando dos poderes de um presidente do Senado como Davi Alcolumbre, ele poderia levar essa proposta diretamente para o plenário se ele quisesse, mas os aliados dele, os líderes, avaliam que é muito difícil disso acontecer. Mais cedo a gente conversou com os senadores sobre esse assunto e o senador Wellington Fagundes, do PL, defendeu essa proposta da PEC da blindagem e disse que é necessário que os deputados e senadores tenham proteção contra os desmandos e mandos do Supremo. Vamos ouvir. Nós temos que ter cada poder funcionando com a sua autonomia, né? E um parlamentar, quando ele é eleito, ele está aqui para representar a população. Portanto, ele tem que ter também o direito à fala, as condições de um parlamentar na democracia tem que ser
e é autorizado pelo voto popular. Portanto, não se pode, apenas por uma expressão, por uma fala, de repente um parlamentar está aí já sendo condenado e às vezes nem com direito de defesa. Então, nós acreditamos que aqui no Senado esse assunto será amplamente discutido com a sociedade. Não vamos fazer de forma rápida, assoberbada, vamos discutir com a sociedade. Eu acho que esse é o melhor caminho. Portanto, o próprio Wellington Fagundes já também assumindo que esse debate deve ser mais alongado dentro do Senado. E o senador veneziano Vital do Rego, que era vice-presidente do Senado até na legislatura passada e é do MDB, ele já é contra essa proposta. Diz justamente que é um absurdo que uma matéria como essa seja aprovada e duvida que isso avance no Senado Federal. Vamos ouvir. Acho inoportuno, impertinente, atentatório à sociedade brasileira você aprovar uma PEC que eu posso chamá-la de vale tudo, a PEC que alguns têm dito da blindagem, mas enfim, uma PEC que ofende grosseiramente a sociedade brasileira e que modifica, sem sombra de dúvidas, com ausências de razões para garantir privilégios a agentes políticos, chegando ao absurdo de incluir entre esses privilegiados presidentes de partidos políticos. Só destacando que todos os tipos de processos, inclusive processos, inquéritos de corrupção e também processos criminais, teriam de ser autorizados, portanto, pelos dois plenários da Câmara e do Senado para que isso acontecesse no STF. Evandro. Muito obrigado pelas informações, Vitória. Se você coletar mais detalhes, mais bastidores aí, vai chamando para a gente conversar aqui no nosso 3 em 1. Inclusive, esse é o tema da nossa enquete que está rolando lá no YouTube. Eu quero saber a tua opinião. Qual a sua posição sobre a volta do voto secreto na PEC da blindagem? Apoio para o voto ser livre, rejeito, transparência é essencial, é um mal necessário contra o Supremo Tribunal Federal. Participe lá para a gente entender de que maneira que você pensa. Mas quebrando um pouquinho o protocolo, né? Os parlamentares não estão mais com vergonha alguma de vir assim esfregar a manobra que eles tentam fazer para se blindar na cara de todo mundo que acompanha essa votação aberta, principalmente ao retomar esse dispositivo do voto secreto, que foi o que mais gerou polêmica nessa história toda. Porque a gente estava falando do quanto isso justamente garantiria que esses parlamentares salvassem, né, muitos dos seus que deveriam ser condenados por crimes graves ou por crimes de corrupção. Mas como a pessoa está blindada, inclusive no voto que ela vai dar, ela faz a escolha que ela bem entender, porque ela não seria exposta e, consequentemente, não seria cobrada pela sociedade depois. Tem uma situação muito interessante envolvendo essa questão do voto secreto, vamos aqui na fechadinha rapidinho para eu conversar diretamente com o pessoal, olho no olho, que é essa questão do PSOL e do Novo, mais uma vez, caminharem no mesmo sentido, embora tenham pensamentos completamente diferentes, ideologias e trabalhem em políticas completamente diferentes, mas, nesse sentido, condenaram essa questão envolvendo o voto secreto e fizeram uma ótima articulação para retirar isso do texto, votar de maneira separada e derrubar. Só que numa manobra de aglutinação, vem o Centrão novamente e encaixa. Não, o voto secreto a gente quer e a gente vai manter. E aí há essa explicação estapafúrdia de que isso seria necessário porque os parlamentares não conseguem mais se manifestar no plenário ou na tribuna porque seriam processados pelo Supremo Tribunal Federal. Nós não estamos falando de discurso aqui não, gente. Nós estamos falando sobre, principalmente, investigações que miram as emendas parlamentares e o desvio e a corrupção envolvendo as emendas parlamentares. Piperno. Claro, Evandro, eu lamento muito esse pronunciamento do deputado Wellington Fagundes, porque, para ser elegante com ele faltou com a verdade. Como ele vai falar isso? Quer dizer, e aí ele omite, joga para debaixo do tapete o principal, que esse projeto ele foi criado para limpar a barra de deputados que se aboletaram de todos esses recursos de emendas. Nós estamos falando de uma bolada de 50 bilhões de reais por ano e dezenas de parlamentares estão sob investigação, estão na mira do STF. Então, o projeto é para limpar a barra dessa turma. E aí ele vem
né? Escolhendo as palavras tal, com a maior cara de pau para ir no português correto, português claro, e fala, não, é porque hoje tem aí parlamentares que são punidos pelo que eles dizem e tal. Não, deputado. A justiça brasileira não quer punir deputado pelo que ele diz, mas principalmente pelo que ele faz. Pelo que ele faz com o dinheiro dos outros, com dinheiro público. E o senhor não está falando a verdade. Como é que você avalia, Langani? Olha só, indo na esteira do comentário do Piperno, Evandro, eu acho que o que exemplifica muito bem a coerência do voto é do Marcel Van Hatten, o deputado federal. Porque esse já foi perseguido por suas palavras na tribuna, por críticas que fez ao delegado da Polícia Federal, abriram um inquérito contra ele. Sim, mas como que ele votou? Ele votou não. Ele votou não. Então, olha a coerência do deputado. Ele, sim, é um dos mais críticos, faz duras críticas, muito embasadas ao Poder Judiciário e tudo mais, mas manteve a coerência do voto não, porque entendeu que o remédio para corrigir essa disfunção do Poder Judiciário não tem nada a ver. Esse remédio, na verdade, está sendo instrumentalizado, como bem o Piperno colocou, para deputados do Centrão, espertamente, não só do Centrão, de vários espectros ideológicos, espertamente, Evandro, se blindarem, claro, de uma investigação e de eventuais processos em relação a desvios e falta de transparência no uso das emendas parlamentares. Exatamente. E tem várias manifestações chegando também dos nossos telespectadores. Eu quero compartilhar uma delas com vocês. O Cláudio Casimiro Marques diz, usam o argumento do voto popular, mas as decisões são colegiadas e não individuais, como cada cidadão votou. Cidadão vota no candidato. É o que disse ali o Cláudio Casimiro Marques. Obrigado pela tua participação, Cláudio. Um grande abraço para você e a todos que estão de olho aqui no nosso 3 em 1. E eu quero trazer também como os partidos se manifestaram na votação em primeiro turno para vocês entenderem como foi esse movimento. Vamos jogar aqui na tela. E aqui a gente tem dos que disseram não e depois a gente vai trazendo os que disseram sim. Então começamos pelo PSOL, PCdoB, Rede, que tiveram 100% de votos negativos a essa proposta. Esses partidos, eles praticamente se uniram para que nada da proposta passasse, sequer o voto secreto. E mesmo quando perderam, ainda fizeram uma articulação para derrubar a possibilidade de se votar sem se expor lá na frente, caso isso passasse pelo Senado Federal. O Novo também teve uma participação importante nisso, embora tenha ficado ali com 20% votando não votando, na verdade, porque o cinza, pessoal, aqui representa aqueles que não se manifestaram, que não deram a sua opinião ou a sua contribuição. Aí a gente começa a entrar naqueles que tiveram votos positivos. O PT, por exemplo, embora tenha tido maioria negativa, 18 parlamentares do PT entenderam... Oi? 18%, Evandro. 18%, perdão, pessoal, 18%, desculpa. 18% dos parlamentares do PT entenderam que sim, essa proposta ela seria essencial para o Congresso Nacional neste momento. Aí vem o Solidariedade com 40% de positivos e 20 negativos, PSDB já com uma divisão interessante ali, meio a meio entre sim e não, e um pouquinho aqui que não se manifestaram ou não se manifestou. Vamos para a próxima tela. Aí vai aumentando. Aí vem PV 50-50, PSD 56-40, PDT 63-31, Cidadania 75, Podemos 82, MDB 83, Avante 86% sim. E próxima tela para a gente finalizar com os últimos: União Brasil 90, Progressistas 92, Republicanos 93, PL 94% e o PRD 100%. Então, esses partidos entenderam, Centrão e partidos da direita, tirando o Novo, né, que se manifestou contrário, boa parte entendeu que sim. Essa proposta de blindagem ela é essencial diante do que eles chamam de avanço do Supremo Tribunal Federal nas competências do Congresso Nacional. E depois a situação foi se modificando um pouco até chegar à votação de hoje, e aí está aparecendo na nossa tarja. Por quê? A votação para incluir, aglutinar novamente o voto secreto, passou ali com uma diferença de 6 votos, e o PT contribuiu com 8 nesta quarta-feira. Então também tem responsabilidade nessa história, Bruno Musa. Pois isso diz muito sobre a situação política brasileira atual. Hoje de manhã
cedinho eu estava ouvindo uma entrevista de Marcos Lisboa, que o Alan conhece muito bem, lá do INSPER, né? E ele falou uma coisa muito interessante. Se nós olharmos, a exceção da pauta cultural e da pauta de costumes, muitos dos partidos que se dizem à direita compartilham votos com a esquerda, principalmente na pauta econômica. São a favor de subsídios, são a favor de intervencionismo, são a favor de privilégios para a classe política, são a favor de bilhões para serem distribuídos como emendas e o fundão eleitoral, ou seja, pautas compartilhadas pela esquerda e por aqueles que se dizem da direita, que eu me coloco nesse espectro, mas sou contra intervencionismo econômico, sou contra subsídio, ou seja, eu sou a favor da liberdade de cada um, individual, econômica e empresarial. Como é que aqueles que se colocam mais à direita são a favor disso tudo? Não são parasitas em cima do orçamento público. Você trouxe números aqui alarmantes, Evandro. Veja, o Teatro das Tesouras atuando fortemente. Eu não tenho nenhum alinhamento com o PSOL, por exemplo, ideológico, sem nenhuma crítica ao juízo de valor, mas ele votou da maneira coerente como eles defendem. A mesma coisa o Novo, que eu considero hoje que, eu sou completamente apartidário, mas eu acho que o Novo tem um quadro intelectual extremamente relevante hoje em dia, com conhecimento sólido, pelo menos da minha aura, a respeito da pauta econômica. Mas o Teatro das Tesouras, como você muito bem falou, o PT contribuiu com 8 votos dos 18%, o PSDB 46%. O tal do Teatro das Tesouras de alternância ao poder. Quando nós vamos caminhando mais ao centro, Solidariedade com 40%, PV com 50%, PSD com 56% de aprovação, defendendo a PEC da blindagem, o MDB 83%, União Brasil, Republicanos, PL e PRD beirando 100%. Então veja, há de fato uma troca onde o Centrão também defende a blindagem para eles mesmos numa arquitetura em volta do poder público, onde eles se sustentam no pagador de imposto, em todos nós, e nós somos obrigados a engolir um voto a seco daqueles que o nosso ouvinte, Cláudio Casimiro Marques, falou muito bem, que eu aplaudo o que ele falou. As decisões são colegiadas, mas nós votamos individualmente. Individualmente a gente não consegue saber o que aqueles que receberam o nosso voto estão defendendo. Mais uma vergonha para o cenário brasileiro. E agora a gente precisa acompanhar como é que esse debate vai acontecer no Senado. Já há uma sinalização, principalmente do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, de que ele vai segurar um pouquinho essa proposta para deixar a poeira baixar e entender de que maneira que a opinião pública vai se comportar, ainda mais agora depois da retomada do voto secreto, para saber como é que isso seria conduzido. Até porque, no caso do Senado, há a possibilidade do projeto passar por todos os ritos naturais. E ao chegar na Comissão de Constituição e Justiça, ele já pode receber a sua primeira pedrada e depois ir degringolando a partir da pressão feita pelo cidadão brasileiro, ou a maioria da população em torno dessa proposta, que faça ao Senado, então, talvez rejeitá-la. Como é que você avalia esse movimento, hein, Piperno? Bom, ao que tudo indica, o Senado vai acabar rejeitando, porque, inclusive, o senador Otto Alencar, que é o presidente da CCJ do Senado, não quer nem ouvir falar desse projeto. Exatamente. Provavelmente ele nem coloca em votação. Pois é. O que é algo muito positivo e, de novo, a gente tem que lançar os olhares para a Câmara. E o Otto Alencar é do PSD. É do PSD. Partido de Centrão também, que teve uma votação expressiva em termos de porcentagem nessa proposta, mas que também tem as suas divergências e que agora no Senado pode fazer com que essas divergências cresçam. Aí a gente sempre chama atenção para essa questão do PSD, porque o Otto Alencar é do PSD e muito aliado e muito próximo do presidente Lula. Ele já foi vice-líder do governo no Senado. Mas eu queria, de novo, reforçar o que eu sempre falo da Câmara. Eu sempre repeti aqui que essa é a pior e mais fundamentalista Câmara dos Deputados em todos os tempos. E a cada votação, ela reafirma essa minha percepção, né? É a história do Barão de Tarané, né? De onde menos se espera, é de onde não sai nada mesmo. A Câmara do Mensalão era ruim também. A Câmara do Mensalão... Porque tinha corrupção da grossa. Não. Corrupção, aí que tá, eu acho que corrupção todas têm. Essa lei de corrupção, ela tem outras questões aí que a gente poderia, né, gastar o dia aqui. Agora, é importante também a gente dizer o seguinte, os 4 partidos
que deram mais de 90% a 94% de apoio a esse projeto. São 4 partidos onde o presidente Bolsonaro tem o seu maior apoio. PL, Republicanos, PP e União. Não vamos esquecer isso. O PT teve gente que votou. E o eleitor petista tem que decorar esses nomes. Tem que decorar esses nomes para depois acertar as contas com eles. Mas pelo menos 76% do partido votaram contra. Agora, esses partidos, PL, União, Republicanos e PP, de 90% a 94%. Então depois não me venha com o discurso moralista, porque isso é ser muito cara de pau. E tem muitos parlamentares também utilizando o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro como pretexto para passar essa proposta. Tudo bem haver um debate em torno da anistia ou da possibilidade de redução de penas. Aí tem a ver diretamente com aquilo que foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal, com as penas aplicadas e com um entendimento trazido pelos ministros que pode ser questionado pela sociedade e também por esses parlamentares. Agora, utilizar isso como pretexto para qualquer proposta que blinde os parlamentares de investigações, aí não dá. Até porque a gente está falando também de governos de turno. Em outro momento, a situação vai se inverter. E aqueles que enxergaram benefício nessa situação, talvez vejam lá na frente que ela pode ser um grande problema. Então, é complicado você avaliar uma situação apenas com o retrato do momento, né? A história pode mudar bastante com o tempo e a gente já viu isso acontecer aqui no país inúmeras vezes. Nem o passado é certo aqui no nosso país. E eu quero trazer um outro comentário que fala da transparência, que é muito interessante também por revelar um pouco do sentimento aqui de quem nos acompanha. O Luiz Roberto Cardoso: políticos eleitos são funcionários do povo e, pelo princípio da transparência, não devem ter voto secreto para absolutamente nada no exercício da função pública. Exatamente, ele coloca muito bem. Não faz o menor sentido nós, que pagamos os salários dessas pessoas, não termos acesso àquilo que essas pessoas escolhem, àquilo que elas votam, os caminhos que elas estão assinalando para si, mas também para a sociedade como um todo, né, Alan Gani? Olha só, Evandro, você toca num ponto que eu gosto bastante, que é muito lógico e por vezes eu trago aqui sempre na minha argumentação, que é a abertura do precedente. Quando muda o governo, a gente abriu o precedente. E aí, mudou o governo, aí de repente é um governo de direita, você tem ali parlamentares de esquerda, por exemplo, e não vão poder ser investigados. Imagine isso no Mensalão. Imagine isso no Petrolão, né? Então, quando a gente age... E a gente está regredindo mais de 20 anos. Exatamente. Nessa história, né? Quando a gente age sob emoção, o resultado não vai ser bom. A gente tem que agir aí com a razão. A gente não pode fazer um afrouxamento institucional para corrigir uma disfunção. Ok, tem uma disfunção, existe um avanço do Poder Judiciário em cima do Poder Legislativo. Essa situação existe, tem parlamentares aí com razão, que ficam com receio, etc. Agora, você não pode abrir uma brecha que vai favorecer, evidentemente, a corrupção, que vai ser um prato cheio para a corrupção. Existe, Evandro, maneiras muito mais inteligentes de fazer esse enfrentamento. Então, por exemplo, volte o processo para a justiça comum, só isso. Acabou, você vai ser investigado, mas pela justiça comum. Acaba com o foro privilegiado. Tudo bem, há discussões, né, também de abusos que podem ocorrer na justiça comum contra deputados e senadores, mas você, pelo menos, se o problema é a Suprema Corte, então joga para a justiça comum, mas não a possibilidade de você não ser investigado. Evite o voto monocrático, por exemplo, essa discussão é válida. Agora, escolheram a pior estratégia para lidar com a situação. Mensalão é um ótimo exemplo, porque 3 presidentes de partidos, que eu me lembre rapidamente, o Genuíno, Valdemar e Roberto Jefferson, foram presos. Sim. Presidentes de partidos. Se esse projeto aprovado agora estivesse valendo, exatamente, nenhum dos 3 teria sido punido. Porque esse projeto também prevê a possibilidade de foro privilegiado para os presidentes da sigla nacional do partido. Então, essas pessoas que lá atrás responderam de alguma forma no Mensalão, agora também teriam um outro tratamento.